Olá, sejam todos bem-vindos ao De Bemcast. Hoje é o terceiro episódio e eu sou Roberta Pozobon, a anfitriã. Eu sou Andresa Vendrúsculo. Hoje a gente está com um episódio muito interessante. A gente estava muito ansiosa para discutir ele, que é a medicina e a longevidade. E para isso nós convidamos, a doutora Eduarda Matos, especialista, na prática integrativa da longevidade saudável. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Oi, Roberta. Oi, Andresa. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Eduarda Matos. Eu sou médica, tenho pós-graduação em prática integrativa da longevidade saudável, atuo ali na Pedra Branca com um consultório e atualmente eu sou a vice-diretora clínica do Hospital Regional de Biguaçu. Que legal. E, doutora Eduarda, conta para nós como que é a sua área de atuação. Essa área da medicina, ela tem dois enfoques, tanto o tratamento de doenças como a prevenção. E por que isso é importante? Porque em 1940, por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro era aproximadamente 45 anos de idade. Ali em 2022, a gente alcançou pelo IBGE 75 anos. Com isso, a gente começa a reparar que nós estamos vivendo muito mais do que a gente vivia antigamente. Então, se a gente for fazer uma comparação, no começo dos anos 40, a gente pensava ali na vida como uma corrida de 100 metros. Hoje em dia, com esse aumento da expectativa de vida, a gente já vive pensando numa maratona. Só que, Andressa, Roberta, quando a gente pensa na estratégia, a estratégia de uma corrida de 100 metros deve ser a mesma de uma estratégia da maratona? Não, com certeza não. E por isso que é importante a gente se preocupar com essa questão de longevidade. Por quê? Porque quando a gente se prepara, a gente aumenta a probabilidade de sucesso. E qual que é o sucesso que a gente tem nessa área? É quando a gente consegue viver com muita qualidade de vida. Claro, com certeza. Sabe que atualmente muito se fala sobre a genética como a influência nas doenças que a gente pode ter, né? Mas eu tenho muita dúvida a respeito, assim, sobre, é tão simples assim? Se meus pais são diabéticos, eu também serei diabética? Como é que funciona isso? Esse é um ponto muito importante, porque a gente sabe que as doenças têm sim um componente genético, tanto diabetes, obesidade, pressão alta, sim, tem associação genética. Mas é a maioria dos casos? Não é a maioria dos casos. A gente aprende lá no colégio, por exemplo, que a genética a gente ganha do pai e da mãe. Não sei se vocês lembram ali do colégio. A gente ganha um pacotinho da genética. 50% do pai e 50% da mãe. Mas não é a nossa genética que determina tudo. A gente tem uma coisa chamada epigenética. E o que é epigenética? Significa que as nossas escolhas importam. Por exemplo, a gente recebeu ali o pacotinho, a nossa genética, do pai e da mãe. Só que a gente sabe atualmente, a medicina já aprendeu, que com as nossas escolhas, a gente tem a capacidade ou de ativar genes ruins, por exemplo, ativar um gene que pode desenvolver um câncer na pessoa, ou inativar genes bons, por exemplo, o gene que está ali te protegendo para você não ter as doenças. Que interessante. Muito, muito interessante. Então, quer dizer que uma doença que, a princípio, vai ser passada geneticamente, ela pode ser alterada, então... Pode. Se a gente... Devido às nossas escolhas. Devido às nossas escolhas. Por exemplo, todo mundo sabe, e todo mundo, infelizmente, conhece uma pessoa que fumou e teve câncer de pulmão. Mas todo mundo também conhece aquela pessoa que fumou a vida inteira e não teve câncer de pulmão. Isso tem a ver com a nossa genética. Se a pessoa tem um gene ali para ter a doença, o teu hábito, o que ele pode fazer? Ativar. Isso, todo tipo de doença, assim, neurológica, psicológica também? Existem várias doenças que estão associadas a isso. Várias. Interessante. Por isso que sempre quando a gente vai no médico, é essencial que ele pergunte o histórico familiar, para saber do pai, da mãe, os nossos parentes. Sim. E, doutora Eduarda, assim, hoje, quando a gente pensa em longevidade, viver bem e melhor por mais tempo, a gente vê muitas mulheres, que acima dos 40 anos, muito preocupadas, eu, por exemplo, tenho mais de 40 anos, hoje eu estou com 45, e eu já sinto no meu dia a dia alterações na disposição, no sono, Até a gente, inclusive, já conversou sobre isso, E como que tu vê essa fase da vida, principalmente da mulher, que está aí no período pré-menopausa?
Hoje a gente vê essa gama de suplementos, faz reposição, não faz. Como que tu vê isso no olhar da tua especialização, né? Eu vou ser bem honesta com vocês. Roberta, Andresa, ser mulher não é fácil, né? A gente já começa ali na adolescência. Então, assim, a gente já começa a ter que lidar com os nossos hormônios. E cada mulher tem a sua experiência. Tem mulher que é queda de cabelo, tem mulher que é espinha, pele oleosa, tem mulher que fica mais ansiosa, irritada. Então, a gente já começa, tem que se adaptar. Desde cedo, né? Desde cedo, com a nossa genética e com as alterações. Então, a gente se adapta, fica madura, estamos felizes, bem. De repente, o que a vida faz? Novamente, começa a mudar todos os hormônios. Então, aquela mulher que estava bem, feliz, adaptada, já começa a sentir novamente o peso da idade. Então, o que a gente começa a ter? É muito comum a mulher começa a ter flacidez, queda de cabelo, unha fraca. Tem algumas mulheres que acabam buscando menos o parceiro porque diminui o desejo sexual. Ou às vezes busca menos porque acaba tendo dor na relação, porque às vezes fica muito ressecada e acaba doendo mesmo. Sim. Outras acabam tendo muita dificuldade de perder peso. Ela fala, doutor, meu metabolismo não é mais o mesmo, eu como um pouquinho só e acaba engordando muito mais. Então, todas essas alterações podem vir com o passar do tempo. Tem umas que são mais famosas, por exemplo, fogacho, que é aquele calorão, tontura. Tem mulher, por exemplo, que tem alteração de memória. Então, cada mulher vivencia essa fase de uma maneira diferente, né? E tem um ponto muito importante aqui, que a partir dos 30 anos de idade a gente começa a perder muito músculo. Vários estudos mostram isso pra gente. Músculo, a massa muscular. E qual que é o problema quando a gente perde o músculo? A gente diminui o nosso gasto energético total, ou seja, diminui o metabolismo. No final, de uma maneira bem simples de entender, cada vez a gente vai comer menos, a gente tem que comer menos, senão a gente vai engordar cada vez mais. Sim. Né? E junto com isso também tem essa alteração hormonal, que eu acho importante aqui explicar dois termos. Muito se fala de menopausa, muito se fala de climatério, né? A menopausa é um ponto. Por exemplo, menarca, primeira menstruação da mulher. Menopausa, última menstruação da mulher. Isso. É uma data, é um ponto. Ou seja, o diagnóstico de menopausa é um diagnóstico tardio. Ou seja, você dá depois que 1 ano da paciente estar sem menstruar. O climatério é esse período que a gente chama de alteração hormonal, que vai baixando os hormônios. E cada mulher vai sentindo isso de uma maneira. Só que a gente tem um ponto, que são as nossas escolhas e os hábitos de vida. Porque a gente sabe que eles interferem no nosso dia a dia. E aqui que entra o suplemento. Por quê? Porque cada mulher tem um hábito, cada mulher tem uma rotina. Então, por exemplo, tem mulheres que ficam muito tempo em ambiente fechado, que não conseguem pegar sol, tem probabilidade de ter deficiência de vitamina D. Tem mulheres que não consomem carne vermelha, tem maior probabilidade de ter deficiência de B12. E claro, tem alguns suplementos que a gente pode utilizar sim para reduzir um pouquinho dos danos da idade. Creatina, o que ela faz? Ela reduz essa perda de massa muscular que a gente sabe que acontece com a idade. E temos também o tratamento para a menopausa. E aqui tem um ponto que a gente tem que conversar em relação ao tratamento. Sim. Todas as mulheres devem tratar climatério ou menopausa. E não falei errado, é isso mesmo. Todas. Todas as mulheres devem tratar. Agora a gente tem um segundo ponto, que é o tratamento, ele é igual à reposição hormonal? Por que eu falo isso? Porque tem mulheres que chegam para mim e falam, doutora, eu não posso usar hormônio, por exemplo. Que tem, por exemplo, uma predisposição genética? Assim. Isso, tem uma contraindicação. Então, gente, eu tenho endometriose, então eu sei que testosterona pra mim é algo complicado, por exemplo. O que acontece? A endometriose não seria uma contraindicação para a gente fazer uma TRH, que seria uma terapia de reposição hormonal. Seria contraindicações para outras coisas, mas para TRH não. Mas, por exemplo, se essa mulher tiver, doutora, eu tô tendo um sangramento vaginal inexplicado, não sei o motivo, aí a gente tem que tomar cuidado, não seria interessante usar hormônio, por exemplo. Doutora, eu tive câncer de mama, não é legal usar hormônio. Sim. Infartei, não. Tive um AVC, não. Tenho uma doença no meu sangue, que existem várias, que propiciam aumento de trombo. Então, tudo isso a gente tem que tomar um cuidado. Mas muitas mulheres acabam focando só no tratamento hormonal. Eu atendo mulheres que têm contraindicação do uso, atendo mulheres que estão em tratamento para câncer de mama.
E elas fazem tratamento de menopausa. Hoje em dia tem remédio, hoje em dia tem fitoterápico, hoje em dia tem uma série de coisas que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres. Então, todas devem fazer um tratamento, só que de Isso. acordo com o que realmente ela precisa. Isso. Personalizado. Não quer dizer que seja hormonal. Isso. E muitas confundem. Muitas acham que pelo fato delas não poderem usar hormônio ou ser perigoso, elas não têm que tratar. Não tem nada a fazer. Isso. E tem muita coisa a fazer. Muita coisa. Que legal. E a reposição hormonal, ela tem uma contraindicação? Ou a contraindicação, ou seria a forma errada? A gente fala em contraindicação, mas seria mais o protocolo que não é ideal para cada mulher. Existem vários tipos de contraindicação e elas são caracterizadas, inclusive, por ordem de gravidade, tá? Mas vamos falar das mais comuns. Por exemplo, aquela mulher que está com sangramento vaginal, que não tem explicação, não deve fazer a terapia de reposição hormonal, né? A paciente com câncer, estou com câncer de mama, não pode fazer reposição hormonal. A paciente que teve um derrame, um AVC, não pode fazer reposição. Tive um infarto, não pode. E depende, né? Tem algumas doenças no fígado, que a gente chama de doenças hepáticas também, que é perigoso, mas isso tudo vai ter que ser avaliado para entender o caso dessa paciente, para personalizar. Tá, interessante. E, doutor Eduardo, e a testosterona em si, que a gente vê mulheres jovens utilizando, às vezes até para aumentar desempenho esportivo, né? Enfim. E eu ouço pelo menos muito falar sobre oxandrolona também, que é... Enfim, Tá. que é testosterona-like, seria isso? Mas como que tu vê o uso da testosterona nas mulheres? Não sei se faz sentido a pergunta. O que acontece? Primeira coisa, testosterona é vida, né? Ela auxilia na força, na cognição, no desejo sexual da mulher. Então, testosterona é um hormônio do bem. Agora, a gente tem um ponto. Todo mundo deve repor testosterona? Não, mas também nada na medicina é para todo mundo. A gente tem na medicina critérios bem específicos para o uso da testosterona. Existe um transtorno na medicina que o nome dele é transtorno do desejo sexual hipoativo. Isso não significa, por exemplo, a gente, mulher, às vezes está em casa, chega, está com dor de cabeça, às vezes o marido quer ter uma relação, a gente pensa, hoje eu não quero. Não, isso não é o transtorno do desejo sexual hipoativo. Não é porque a gente um dia não quer, Sim. ou porque teve algum problema, ou porque já não está muito animada, que esse é um transtorno. Tem uma série de critérios bem específicos e bem rígidos para a gente caracterizar Esse esse transtorno. Agora a gente tem um ponto. Esse é liberado. Para fins estéticos, a medicina ela não aprova o uso da testosterona. Tá. Por quê? Porque quando a gente utiliza a testosterona é um hormônio anabólico. Ele gera uma série de alterações no nosso corpo e pode aumentar o risco de vários problemas. Problemas no fígado, problemas no coração. Então, sim, existem muitas pessoas que utilizam, mas não é uma prática que a gente pode pensar que seja isenta de riscos, entende? Entendi. Existem muitos riscos do uso. Ela tem que ter a sua indicação bem definida. Bem definida. No caso, como tu falasse, né? E o acompanhamento dos possíveis efeitos colaterais. Acho que além da testosterona, que é algo além, eu vejo que hoje a informação ela tá aí na internet para todo mundo e tem muita informação diferente. O que eu vejo hoje fala um pouco brincando assim, mas é quase um abuso das vitaminas, assim, sabe? Sim. Eu vejo muita gente, eu vou lá e eu vou na farmácia e eu tô tomando tal vitamina, mas sem indicação nenhuma. Não, simplesmente porque viu um vídeo na internet, achou que tem algum sintoma que o vídeo falou, a pessoa do vídeo falou que todo mundo precisa repor essa vitamina e ela vai lá e compra. Como isso influencia no nosso corpo? Como isso influencia no nosso corpo mesmo? Essa é a pergunta. Tem algum risco, né? Isso, tem algum risco. Eu acho até essa prática muito interessante, porque alguém, por exemplo, às vezes você vai no balcão da farmácia e até quem tá lá tenta te vender, né, esse tipo de vitaminas, de nutrientes. A pessoa sem saber o teu histórico familiar, sem saber as tuas doenças, sem saber se você tem contraindicação do uso ou não, ele simplesmente te dá um pote com a solução mágica para tudo. Aqui no Brasil, a maioria dos polivitamínicos, eles têm uma subdose de tudo. São baixinhas as doses. Baixinhas. Então, a maioria das pessoas que utiliza,
A maioria, porque tem gente que tem vários efeitos colaterais do uso. Mesmo com uma dose baixa. Mesmo com dose baixa. A maioria das pessoas não vai ter grande problema, mas, por exemplo, se você tiver realmente uma deficiência de um nutriente, de uma vitamina, não vai ser aquilo que vai gerar uma real mudança na tua vida. Entende? Entendi. E doutora Eduarda, conta pra gente, tem alguma história, assim, de algum paciente seu que, depois dessas mudanças de hábitos com as suas orientações e que teve como é que se diz, uma remissão de uma doença? Conta pra gente, assim, alguma história. Então, a gente consegue ajudar várias pessoas, né, nessa questão de pensar em viver com qualidade de vida e com saúde. Por exemplo, eu atendo várias pacientes que estão no mercado de trabalho, estão no dia a dia, às vezes estão com a memória prejudicada, o rendimento prejudicado, né? E a gente trabalha para melhorar a qualidade de vida dela, para ela render mais, para ela ficar melhor. Atendo várias pacientes que estão obesas, que já passaram ali dos 40 anos, que estão em dificuldade ali de perder peso, de emagrecer. Tem pacientes, por exemplo, que têm dificuldade para dormir, estão com insônia. E aqui, dificuldade para dormir é um ponto que a gente tem que conversar. Por quê? Existem vários tipos de problema para dormir. Tem gente, por exemplo, que tem dificuldade de começar o sono, é aquela pessoa que deita na cama e não dorme. Já tem a pessoa que deita, dorme, mas fica despertando a noite inteira. E tem aquela pessoa que deita, dorme, mas ela acorda sempre cansada. Então, problema de sono não é tudo igual. É verdade, eu acho que eu tô no terceiro aí. Eu durmo, mas acordo cansada. E aí, tem como a gente trabalhar com isso e melhorar, para você começar a acordar melhor. Ter uma qualidade de vida melhor, né? Isso. Porque tudo é uma química mesmo, né? Corporal, fisiológica, mesmo. né? Eu acho que tem que achar esse equilíbrio, né? Nosso corpo precisa de um equilíbrio. Precisa. E aí tem que ter uma boa médica para nos orientar, né? Com certeza. Mas eu acho que é isso, informação, conhecimento, acho que faz toda a diferença. Porque são pequenos hábitos, eu acredito que pode fazer muita diferença. São pequenos hábitos. Todas as nossas escolhas se refletem no nosso sangue. Até pensamentos que a gente tem, escolhas do dia a dia, porque o sangue, ele é como se ele conseguisse juntar tudo que a gente faz. Por exemplo, você comeu alguma coisa. Sim, você come, isso cai ali no teu estômago e vai para onde? Pro sangue. Digamos que você passou num estresse ali. Houve uma descarga de adrenalina alta. Aumentou o cortisol. O cortisol aumentou aonde? No sangue. É verdade. Não é? A gente estava conversando até, você comentou, né, que a mulher sofre. Eu tô grávida agora e a gente estava conversando até, eu acho que foi essa semana, que eu tinha visto na internet alguma coisa sobre algum especialista, assim, não sei, era nutricionista ou era médico, eu não lembro mais. Mas era algum especialista falando que depois da gestação, a mulher, ela tem um envelhecimento, assim, tipo, de 2 anos em 1. Isso é real? Depois do parto, essas questões hormonais, que são muitas, né? Como é que isso influencia, assim? Ou é por uma ausência de preparação? Tem uns 2 pontos, mas o que acontece? A gestação, ela é um momento de... É uma escolha que a mulher faz gestar, né? Então, a gente tem um filho. Só que ela acaba abrindo mão para a criança. Então, você muda, por exemplo, a tua bactéria. Por exemplo, no intestino, a gente tem cerca de 1,5 kg de bactéria. Você muda a tua flora para o bebê. Você vai gerando várias alterações que são fisiológicas, que a gente chama na medicina, que são do bem, mas acabam te gerando alguns danos. Entende? Por exemplo, na gestação ocorre uma coisa chamada embebição gravídica. O que é embebição gravídica? Você está repleta de um hormônio chamado progesterona, que é o hormônio progestação. Fica fácil assim de lembrar. O que ele faz? Ele entra, por exemplo, nos teus músculos, nos teus tendões. Por isso que a gente nota que a gestante tende a ficar o quê? Com o pezinho meio mole, às vezes cair. Então, por isso que tem que evitar sapato alto. Então, por exemplo, essa é uma alteração. Ela causa mal. Então, mas é essa alteração que faz com que a gestante consiga aumentar a barriga, dilatar para o bebezinho crescer. O corpo, ele está adaptado para isso. Então, sim, você gerou eu posso citar várias alterações. Só que, depois que você tem a criança, você tem que voltar aos poucos. Entende? O problema é que, assim, se você já não tem hábitos bons, quando você volta, você não vai partir de como você estava. Você vai partir de como você ficou.
que você é uma Ou mãe. pior. A moça ficou, ou seja, toda alterada. É alterada. E é normal, isso vai acontecer com todo mundo. Mas você entende que, por exemplo, a partir do momento que você tem alterações, é mais difícil voltar? E se você já não tem hábitos bons, que é o que acontece com a maioria das gestantes, não volta, tem dificuldade. Então, tem alterações na gestação, sim, mas as alterações, elas regridem depois, elas voltam. Só que se você não tiver hábitos bons, só pior. Então, o corpo sofre todo esse estresse de Isso. ser gerado um bebê, e depois teve o Isso. bebê, e aí até voltar ao equilíbrio. Isso. Se não tem bons hábitos, ele não tem insumos, né? Para Isso. restabelecer essa saúde. Então, por isso que dá essa Isso. sensação, então, de que envelhecemos muito Isso. pós-parto. Acho que é isso, né? Pelo que eu entendi. É. Porque cai cabelo, porque a Cai. gente fica... Dá tudo pro bebê. A mãe não precisa. Vitamina tá pro bebê, amamentando, tudo pro bebê. Então tem que se alimentar super bem para poder amamentar bem isso. e também estar forte. Suplementar, eu acredito que seja bem importante. Bem Continuar a importante. suplementação, né? a gente Muitas tava mães acabam esquecendo da É. suplementação, né? É. E aí acabam... A gente estava conversando, eu me preparei antes. Eu comecei como nutricionista a suplementação, até porque eu tenho endometriose. Então eu comecei no fim, não, foram 5 meses antes, acredito. Foram Muito 5 importante. meses antes. Porque se você se preparou, quando você se prepara, você aumenta a chance de sucesso. Então, você aumenta Sim. a probabilidade de você ter uma gestação segura, uma gestação saudável. Vitaminas tudo sempre ok, assim, bem. Muito bom, porque daí não falta pra você e não falta pro bebezinho também. E continuo suplementando. E pretendo continuar depois. E no bebê é mais grave, por exemplo. A gente sabe que o ácido fólico, quando a mãe não tem o nível ideal, aumenta o risco de problema no cérebro, problema da formação do sistema nervoso central do bebezinho. Sim. E, doutor Eduardo, assim, pra gente fechar essa conversa que é tão maravilhosa, porque realmente se a gente fosse ficar aqui conversando, são muitas dúvidas, né? Muitas. E a gente também não quer tomar tanto teu tempo, mas assim, de uma forma geral, como que a gente pode envelhecer com saúde? Qual que é o segredo? Os primeiros passos. Os primeiros passos. Porque, tipo, assim, não, eu Como quero começar. Quero ter uma vida longa, mas eu quero ter saúde, me sentir bem, né? Ter um envelhecimento saudável, né? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Mas é porque daí os nossos ouvintes também vão ficar, tipo, cara, e agora, né? Vamos ouvir até o final. Então, eu sempre gosto de conversar com os meus pacientes sobre uma coisa que eu gosto de chamar de básico, que são os pilares. O básico, vocês vão ver que não tem nada de básico, tá? Mas é o pontapé inicial. Por exemplo, pra gente envelhecer com saúde e com qualidade de vida, a gente tem que ter um equilíbrio no nosso corpo, o equilíbrio da nossa vida. Então, alimentação, por exemplo. A gente tem que ter uma alimentação saudável, né? Fazer boas escolhas, né? Fazer boas escolhas. Porque tem gente que não se alimenta de maneira correta, depois não sabe porque tem dor de cabeça, porque não rende direito, porque não tem força. Mas qual que é o nutriente? Qual que é o substrato que você está dando pro teu corpo? É um substrato bom? É um substrato ruim? Sim. Então, como é que você espera um alto rendimento se você não dá coisas de qualidade? Se você não fornece essa matéria-prima boa? Então, a alimentação é essencial, é um ponto muito importante. Sono, fundamental. Tem gente que acha assim, eu durmo, eu apago. Não é tão simples assim. Quando a gente dorme, acontece um processo no nosso cérebro de limpeza, de regeneração. Inclusive, o famoso GH é produzido à noite, tá? Então, por exemplo, digamos que você tem problema para dormir. Esse processo não acontece de maneira adequada. Tua produção hormonal fica alterada. Sim. Então, você já não acorda bem, você já começa a alterar o teu metabolismo e funcionamento do teu corpo. Estresse. A gente tem que lidar com o nosso estresse. E, gente, hoje em dia, Roberta, Andresa, eu sei que é impossível a gente viver sem estresse nenhum, né? Cada um tem o seu. Tem gente que é problema financeiro, tem gente que é problema familiar, tem gente que é trânsito, responsabilidades. E aqui tem um ponto essencial, porque o estresse, ele aumenta o cortisol. O cortisol, né? Explicando de uma maneira bem fácil, é o hormônio da luta e da fuga, por exemplo. Como se você encontrasse um leão. Teu coração dispara, né? Tua pupila, ela dilata, você respira mais. Pra quê? Pra você ter força, nutriente, vitamina pra lutar contra o leão. A glicose aumenta no teu sangue. Só que o problema é que, quando ele tá constantemente elevado, isso gera alterações no teu corpo. E aí a gente pensa, tenho que lidar com o estresse. E aqui, às vezes, é o segundo problema dos pacientes que eu noto. Por quê? Porque existem hábitos para lidar com o estresse, que são hábitos bons e hábitos que são ruins, né?
Por exemplo, tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que se masturba, tem gente que coloca um cheirinho no ambiente. Açúcar. Açúcar. Tem gente que come. Tem gente que gosta, por exemplo, de ficar sozinho. Outras pessoas gostam de ficar num ambiente cheio de pessoas. Atividade física também. Atividade física, isso. E esse é o ponto. É a gente optar por hábitos saudáveis, né? Gerenciar o estresse com uma boa escolha. Isso. Né? Não com uma má. E não uma pior. Entendi. E outro ponto que é fundamental também é a gente tratar e rastrear as doenças. Porque a maioria das doenças, gente, são preveníveis. Ninguém infarta do nada, tirando aquela pessoa que é jovem, com uma malformação arteriovenosa. Mas a maioria das doenças, elas não aparecem do nada. Elas são uma sucessão de escolhas ruins. Então, se a gente detecta essa escolha ruim, a gente consegue tirar essa consequência que você teria ali no final da vida. E os aspectos emocionais também afetam Muito. ansiedade, Muito. Ansiedade, depressão. Porque a partir do momento... que deflagra o próprio estresse. Isso, né? isso mesmo. E aí diminui a autoestima, faz com que você não tenha comprometimento para fazer as coisas. Verdade. Então é isso, né? Então, bom, mais alguma pergunta, Andresa? Teria várias, mas o tempo não nos permite. Doutor Eduardo, assim, muito obrigada pelo teu tempo, por todo o teu conhecimento compartilhado. Não sei se tu queres falar mais alguma coisa, mas assim, para nós eu acho que foi incrível, né? Porque realmente todo mundo quer viver mais e melhor, mas como tu falou, muitas pessoas às vezes não querem abrir mão de certos hábitos. E na verdade, a vida é feita de escolhas, né? Então, procurar um bom profissional, um médico, uma médica que realmente olhe para a gente com um olhar mais integrativo. Eu acho que isso realmente é a medicina do futuro, né? Então, a gente está muito feliz de ter aqui e nos sentimos aí lisonjeados pela tua presença. E vamos finalizar, então. E vamos deixar o teu contato para os nossos ouvintes, né? Na descrição do vídeo. Que logo, logo vai estar o episódio completo no YouTube. Então, a doutora Eduarda, ela atende aqui na Pedra Branca, né? No Office Green. Então, a gente vai deixar o contato e também as redes sociais do doutor. Eu agradeço. Foi um prazer, Roberta, Andresa, participar dessa conversa com vocês. Obrigada. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar, tanto quanto a gente. Espero que aproveitem bastante e reflitam, né? Sobre essas informações. Porque quando a gente não tem a informação é uma coisa, mas quando a gente tem o conhecimento, a gente tem a obrigação realmente de mudar, né? Pra melhor. Pra melhor. Muito, muito obrigada. E até o próximo episódio do Bemcast.